Quando estava voltando para dentro da casa, ela viu uma criatura correndo ao longe na estrada deserta. Era um tipo de animal muito estranho e assustador. Aquela criatura corria de 4 patas como um cachorro normal e parecia suja de sangue. A dona Calista, com muito medo, teria ficado abaixada dentro do mato sem fazer nenhum barulho. O seu coração parecia que ia pular pela boca de tanto desespero. E foi nesse instante que o bicho parou uns 2 metros dali e ficou em pé, da mesma forma que um ser humano, só que farejando o ar por mais de 10 minutos em pé. Aquele ser tinha uma aparência muito assustadora. Suas pernas pareciam quebradas, os seus braços eram compridos com garras enormes. Seu corpo era coberto por uma densa pelagem negra. Sua cabeça era igual de um urso com olhos amarelos e orelhas pontudas, mas a sua face mais lembrava de um gato negro. Aquela criatura começou a mudar para a forma humana, e, para sua surpresa, o bicho era Evandro, que estava ali, pelado, olhando para os lados. Ele caminhou em direção da sede da fazenda e desapareceu na escuridão. Calista aproveitou e entrou para dentro de casa sem fazer nenhum barulho. Naquela mesma noite, não conseguia dormir mais tranquilamente como fazia antes, e toda noite ela deixava seu 38 carregado embaixo do seu travesseiro. Como era uma mulher fria, ninguém percebia o seu medo e pavor na sua face. Ela me contou isso pouco antes de seu infarto, mas eu não conseguia acreditar, até que ela mandou que eu mesma investigasse. E assim eu fiz durante todos estes anos. Passados alguns dias, eu resolvo sair de madrugada e fazer tocaia dentro da mata, próximo à fazenda dos Herrera. Para minha surpresa, quando cheguei no local, encontrei perto de uma árvore uma grande cova com muitos ossos de animais e alguns restos de seres humanos. Aquela cena era horrível e, para piorar, também haviam símbolos desenhados nas árvores, símbolos estranhos e um pequeno pentagrama vermelho com uma figura de um ser desconhecido próximo. Na hora eu tive um pouco de medo, pois os capangas poderiam me achar ali dentro e fazer alguma coisa comigo. Contudo, minha vontade de descobrir se aquilo tinha alguma relação com o assassinato de Mariana me fazia ter coragem a não desistir. Como era de madrugada e eu não estava armado, subi em uma grande árvore e fiquei ali até o amanhecer. Sem querer, eu peguei no sono e dormi por ali mesmo. Mas, de repente, sou acordado por longos passos pesados vindo em direção em que estavam os ossos. Como já estava bem claro, eu podia ver entre as árvores e foi assim que eu vi um demônio pavoroso. Na hora eu cheguei até a duvidar daquela visão, mas não tinha como. Aquele ser tinha uma aparência muito estranha. Ele tinha suas pernas tortas, orelhas pontudas, corpo comprido e seu rosto mais lembrava um gato negro. Mas o seu nariz era meio longo, como de um lobo, e haviam longas presas. A cor daquela abominação era mais negra que carvão. Eu, em todos esses anos de vida, nunca tinha presenciado algo tão demoníaco. E, para o meu espanto, aquilo parecia saber que alguém esteve ali e farejava o ar e o chão em sua volta. Mas, graças a Deus, o vento parecia estar a meu favor e não deixava que ele percebesse minha presença na árvore. Passados poucas horas ali parado, o monstro caminhou em direção que levava para o alojamento dos empregados e sumiu entrando em uma mata próxima de algumas casas mais afastadas. Assim que eu desci da árvore, caminhei o mais rápido possível para sair daquele lugar, pois, cedo ou tarde, alguém poderia me achar por ali e pôr fim em minha vida. Como eu não tinha certeza se Evandro era realmente aquele demônio, procurei Dona Calista na casa de seu filho e falei para ela sobre o que eu tinha visto naquela madrugada próximo à cachoeira. A mesma me disse o seguinte:
Para você ter certeza que é o Evandro aquele demônio asqueroso, terá que seguir os seus passos, mas isso é muito perigoso, já que ele tem uma energia muito negativa em sua volta. Minha falecida mãe dizia que essas pessoas se transformam em qualquer coisa, e o único meio de você conseguir matá-la é atacando quando eles estão em forma humana, ou fazendo uma reza contrária. Eu não acreditava nela quando dizia isso, mas quando eu vi ele se transformando naquela noite, não me restou dúvidas que mamãe falava a verdade. No quarto dele tem um livro de magia negra que fica embaixo do colchão. Uma das meninas que limpava os quartos teriam visto tal livro. Cuidado com este homem, pois ele é muito perigoso. E o patrão Augusto não é muito diferente desse sujeito. Falou para mim Dona Calista, me olhando com preocupação. Assim que me narrou toda essa história, Pablo caiu em prantos ajoelhado no tapete da sala. E meu primo com sua esposa tentavam de toda forma consolar aquele homem ali mesmo, dizendo que ele deveria manter a calma, pois, naquele estado, ele poderia passar mal na rua. Eu me levantei e fui até a cozinha buscar um pouco de café, e em minha cabeça eu não conseguia entender essa história, pois eu sempre pensava que tudo aquilo era coisa do folclore e da teledramaturgia. Ao voltar para a sala, eu dei um pouco de café para ele que já estava um pouco melhor, e assim que ele saiu, Alfredo e Ketty perguntavam um para o outro se Pablo não teria encomendado o assassinato de Augusto e Evandro, com o objetivo de fazer justiça aos familiares de Henrico e à memória de sua falecida noiva, Mariana. Mas ambos não queriam aceitar esta ideia, pois Alfredo não queria fazer juízo de valor em relação ao Dr. Pablo Dias. Infelizmente, minhas férias não iriam durar muito no México, pois logo eu teria de regressar ao Brasil e voltar às minhas atividades na faculdade. Resolvi que passaria os últimos meses visitando algum ponto turístico daquele país. E, em uma dessas visitas à cidade do México, encontrei Henrico acompanhado de uma bela moça, que mais tarde descobri se tratar de Maria Fuentes, com quem ele estava namorando naquela época. Parecia até coincidência, mas eu acabei encontrando Henrico, que me chamou para almoçar em um dos restaurantes que ficava próximo da cidade. E depois do almoço, nós três iríamos visitar um sítio arqueológico da época pré-colombiana. Foi naquele almoço que Henrico contou para mim toda a experiência macabra vivida por ele e sua falecida família em 1977, na Fazenda Carrillo. Vou narrar agora os fatos como se fosse o próprio Henrico Altamira contando em primeira pessoa todos os detalhes que eu escutei de seus lábios. Ele estava sentado perto da janela que dava acesso para uma praça da capital e disse o seguinte olhando para o Monumento da Independência. Era um final de tarde daquele ano e todos nós tínhamos acabado de almoçar. Mariana, como de costume, tinha acabado de levar Juan e outras pessoas da família dele até o portão, pois eles teriam que fazer uma viagem para o Texas naquele mesmo dia e certamente não poderiam demorar muito na cidade. Eu não sei, mas sentia em meu coração uma profunda angústia. Era como se a última vez que veria meus pais e minha irmã com vida. Mas naquela época eu não sabia distinguir aquele sentimento que tomava conta do meu coração e da minha mente corroendo tudo por dentro de mim. Algumas semanas atrás, eu havia sonhado que estava em uma grande mata fechada e durante a noite o lugar era horrível. Eu caminhava muito assustado e chorando ao mesmo tempo para próximo de um rio que banhava aquele lugar tenebroso. A única luz que iluminava o lugar era a lua que brilhava muito. Logo, de repente, eu ouço passos pesados vindo ao longe. Era como se fosse alguma coisa muito pesada que eu não tinha noção do que era. Eu não conseguia saber o que era aquilo, pois, no mesmo sonho, eu mudava de lugar rapidamente,
e em um piscar de olhos eu estava dentro de um cemitério, onde haviam várias pessoas chorando perto de vários caixões, com a chuva caindo muito. E eu não conseguia ver os rostos daquelas pessoas que estavam naquele lugar. Eu não entendia nada em relação do sonho, pois eu havia tido aquele mesmo pesadelo por vários dias. Eu tinha contado para a Mariana e mamãe, mas elas disseram que aquele sonho era porque eu estava crescendo e logo seria um rapazinho. E naquela mesma noite, eu passaria pelo pior trauma, que certamente levarei para o túmulo junto comigo. Eu estava brincando no meu quarto e ouço diversos barulhos de tiros vindo de fora da fazenda, seguido por muitos gritos desesperados. Eram gritos dos empregados pedindo por socorro e tiros ao mesmo tempo eram ouvidos. Porém, susto maior foi quando a janela da sala foi destruída com algo muito pesado, atravessando e pulando para dentro da sala de visita. Naquele mesmo momento, minha mãe pediu para que eu me escondesse embaixo do porão que tinha no assoalho do meu quarto, enquanto ela pegava uma arma que tinha dentro da bolsa. Assim que entrei para dentro do porão, minha mãe empurrou um baú para cima da porta com o objetivo de me proteger de algo que naquele momento, eu sendo uma criança, certamente não saberia identificar o que era. Quando ela estava terminando, vejo pela falha que havia nas madeiras do assoalho a porta do quarto sendo violentamente derrubada, e o que entrou por ela nunca vai sair da minha cabeça. Era uma criatura alta e o seu corpo era igual de um urso, só que magro, com o rosto igual de um puma. Contudo, suas orelhas eram pontudas e o seu nariz era ao mesmo tempo parecido com o de um cachorro e de um grande gato negro. Suas presas eram grandes e suas unhas a mesma coisa. Sem pensar duas vezes, a minha mãe disparou sua arma naquela abominação. Mas isso não parecia ferir aquele ser do inferno. Aquele demônio avançou com muita violência contra minha madre, ferindo-a no pescoço e em seu peito. Mariana, muito nervosa ao ver nossa mãe ali caída, avançou sobre aquela besta com uma espada que trouxera do Japão. Mas isto era inútil, pois aquele ser deu uma patada nela, fazendo a mesma cair no chão mergulhado em sangue. Aquele bicho pulou sobre ela e lhe deu diversas mordidas em seu corpo, fazendo minha irmã ficar totalmente desfigurada. Ali, embaixo no porão, um desespero tomava conta de mim, e ao mesmo tempo eu queria defender minha família, mas algo não deixava que meu corpo se movesse, e certamente, se eu saísse do lugar, seria morto juntamente com toda a minha família. Um dos empregados entrou no quarto atirando contra o demônio, mas isso foi em vão, e ele acabou morto também. Aquela besta parecia com um ser humano na forma como ficava em pé, dentro do meu quarto, e logo depois saiu dali caminhando em 4 patas. Os tiros não paravam, e depois ouço diversos tiros vindo do escritório do meu pai e gritos abafados ficando cada vez mais fraco. Pouco tempo depois, um silêncio tomou conta de toda a casa. Todos já estavam mortos e só eu, naquele momento, parecia estar vivo. Aquele silêncio foi quebrado pelo barulho de uma janela que aquele ser demoníaco tinha pulado caminhando para a direção do rio que ficava na mata. Assim que aquele ser partiu, uma crise de choro tomou conta de mim e resolvi sair de dentro do porão. Ao chegar perto dos corpos de minha mãe e minha irmã, eu não consegui me conter e caí ajoelhado em prantos. Poucos minutos depois, vejo luzes e barulhos de carros se aproximando. Era Jacinto com a polícia e uma ambulância. Tudo aquilo parecia um pesadelo que não tinha fim. Os investigadores pareciam incrédulos com aquele cenário de filme macabro que minha casa tinha se tornado. Quando eu dizia para o delegado que um monstro horrível tinha praticado tal carnificina, o mesmo se mostrou duvidoso e só pareceu acreditar em meu relato quando um dos policiais
encontrou Flávio agonizando ainda com vida, que contou a mesma história e faleceu antes de chegar ao hospital na maca da ambulância. O delegado Ramírez, ao me levar para a delegacia, pediu para que meu tio viesse me buscar, pois eles não poderiam manter uma criança ali naquelas condições, já que minha roupa estava banhada em sangue. Quando meu tio Fernando tomou conhecimento sobre o que tinha acontecido com todos da fazenda, ficou em choque e precisou ser amparado por um dos policiais, pois ele e meu pai eram muito unidos desde pequenos, e meu tio não aceitava que seu irmão mais velho estava morto daquela forma. Pouco tempo depois, Juan recebeu a notícia do ocorrido, mas para ele o baque foi ainda maior, pois ele e Mariana queriam se casar e Juan mal sabia que minha irmã estava grávida de 2 meses. Ele jurou para si mesmo que vingaria sua morte. Os dias se passaram e eu teria que ir ao cemitério acompanhar o enterro dos meus familiares, e tudo ocorreu como em meu sonho, quando de repente a chuva começou a cair no cemitério. E hoje eu posso perceber que aquele sonho no qual eu havia tido era na verdade uma premonição, alertando minha família sobre o mal que estava por cair dentro de minha casa. Henrico me contava toda aquela terrível experiência e era notório a tristeza em seu rosto. Sua namorada abraçava e o beijava para que o mesmo não ficasse mais triste, que já era do comum. Mas isto parecia em vão, já que uma pessoa que passa por este tipo de trauma talvez nunca se recupere. E Maria parecia curar aquela angústia que Henrico sofria na alma. Para minha surpresa, Henrico nos confessaria mais tarde que foi Juan e seu tio Fernando os responsáveis pelas mortes de Evandro e o seu patrão Augusto Herrera. Assim que saímos do restaurante, eu resolvi voltar para a casa do meu primo Alfredo e na semana seguinte comprei passagem aérea para o Brasil, pois em pouco tempo as aulas na faculdade iriam recomeçar. E como eu estava já concluindo o curso de pedagogia, eu teria que começar a elaborar o meu TCC. Assim que voltei para o Brasil, não tive mais notícias de Henrico e de Juan Pieneiro. Os anos foram se passando e em 1988, já atuando como pedagogo, decidi que estava na hora de visitar o meu primo Alfredo e sua família, que agora já estavam vivendo em outra casa mais afastada do povoado, e sua família tinha aumentado, pois agora ele tinha um casal de gêmeos, e o seu filho mais velho estava prestes a completar 2 anos de idade. Com poucos dias na cidade, perguntei para Alfredo se ele tinha notícias de Juan e de Henrico. Alfredo me relatou que Juan havia se casado novamente e Henrico estava morando com sua antiga namorada em uma propriedade que fora de sua família em uma outra cidade mais afastada. Para minha surpresa, o meu primo estava trabalhando na mesma empresa que Henrico era um dos sócios. Como eu estava muito curioso para saber como estaria atualmente Henrico, resolvi ir visitá-lo no final de semana. E, para minha surpresa, ele me recebeu muito bem em sua casa. Sua companheira Maria estava grávida e o casal já tinha um menino pequeno na faixa de 1 ano de idade. Fomos para o jardim da casa e, enquanto o menino brincava no jardim, Henrico foi me contando um pouco de sua vida e como estava fazendo para superar o trauma vivido em sua infância e a superação da morte de seu tio, Dom Fernando, naquele mesmo ano, vítima de um ataque cardíaco. Mas, algumas horas depois, Henrico me relatou algo mais apavorante que ocorreu com sua família em 1977. Ele olhava para o seu filho pequeno brincando próximo a uma árvore de tamarindo e começou a falar o seguinte: